Ah, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, neste momento, Senhor, quero suplicar a Ti mais uma vez para ao falar deste assunto, Senhor, sobre o alimento espiritual e o alimento para o corpo físico, que possa estar me dando palavra para esclarecer dentro das Tuas Escrituras tudo que possa ajudar alguém a se equilibrar espiritualmente. Assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos estar começando a este assunto, lendo uma palavra que está em João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, hoje nós vamos tentar entender um pouquinho sobre o alimento físico para o corpo e o alimento espiritual para a alma. E nós já, neste primeiro versículo que lemos, nós já podemos entender claramente que Jesus é o nosso principal alimento para a alma. Nós sabemos muito bem que o corpo físico, o corpo carnal, ele precisa de nutrientes para ter uma saúde perfeita, para que não fica adoecido por qualquer corrente de vento, de mudança de climas e tantas outras coisas que este mundo tem para oferecer para o homem carnal. Então nós sabemos que para termos uma vida saudável no nosso corpo, nós precisamos de vitaminas, vários tipos de vitaminas. E também para o sangue, que, por exemplo, temos ferro, alimentos e remédios que têm as composições baseadas em ferro. Para os ossos, nós precisamos de cálcio. Colágeno para a pele. E para a hidratação, nós precisamos de líquido. E etc. Tantas outras coisas. Então, nós vamos deixar, por último, a lista para a nossa alma, o que nós temos para alimentar as nossas almas. Então vamos ler o primeiro versículo lá em Jó, Jó 23, versículo 12, diz o seguinte: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o alimento. Então Jó, ele faz um balanço e coloca em primeiro lugar o alimento espiritual. Assim como o corpo dele precisava desses nutrientes que nós acabamos de falar, mas ele se alimentava com a palavra de Deus. Então, é bem claro o texto que diz, vamos até repetir, do preceito dos seus lábios nunca me apartei. Então, aquilo que sai da boca de Deus, tanto serve de conforto, ensinamentos e uma base para o homem andar espiritualmente. E nós sabemos que Jó, ele era um homem voltado para as coisas de Deus. E as palavras da sua boca
prezei, quer dizer, prezou porque ele estimava aquilo que saía da boca de Deus, ele tinha um prazer em estar vivendo aquilo, em renovando na sua vida. Prezei mais do que o alimento, o meu alimento. Então, ele sabia da necessidade do corpo, mas também sabia da necessidade da alma. E o Salmo 104 também traz algo bem interessante, que diz assim: faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o seu alimento. Então nós sabemos que tudo isto foi Deus quem proveu para nossas vidas. Nós podemos lembrar muito bem da época da criação. Ele se preocupou em colocar tudo o que era necessário para o homem. O homem viver confortavelmente na terra, onde ele iria colocar o homem mais tarde. Ele ali coloca a água, que é o mais principal que o homem necessita de todos os alimentos, é a água, tanto serve para preparar todas as alimentações, também como para hidratar o seu organismo, o seu corpo. Então, o salmista, ele faz esta revelação, ele faz esse alerta para nós, dizendo: faz crescer a erva para os animais, vê que Deus não descuidou, nem dos animais ele não descuidou. Para os animais, e a verdura para o serviço do homem. E nós sabemos que as maiores fontes de vitamina está no vegetal que Deus colocou na terra para o homem se alimentar. E tudo isto vem da terra. Ele faz tudo isto nascer, brotar e crescer, florescer e frutificar para benefício nosso, benefício do homem, benefício do ser vivente que ele coloca no mundo. E Lucas 3:11, ele traz umas seguintes recomendações, respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. E quem tiver alimentos, faz o mesmo. Então, se Deus tem nos abençoado, e isto faz com que o homem ele demonstre um pouco do amor que ele dispensou para nossas vidas, para sermos também um pouco imitador dele nessa parte de ver a necessidade do nosso próximo. E isto é algo que nos chama atenção, e para até medir aquele que está vivendo ao nosso lado, possamos estar vendo a sua necessidade e socorrer nas horas necessárias. Porque se nós estamos nos alimentando, aquele que está perto de nós também necessita de alimento. Salmos 37:3, confia no Senhor e fazei-o bem. Habitar na terra e verdadeiramente será alimentado. Então, disso aqui, nós temos que praticar aquilo que falamos há poucos dias. Exercitarmos a fé. Nós sabemos que Deus já proveu tudo, nós temos, pela consequência do pecado, nós temos que de derramar suor para obter o nosso alimento.
Isto é honroso para o homem se alimentar. E Mateus, Jesus chama a atenção por um ato bem interessante, que assim como ele cuida dos animais, Mateus no capítulo 6, ele chama atenção para isto, que até os animais ele alimenta. E como ele não nos alimentaria, que somos mais excelentes do que os animais? Em Lucas 12, 24, ele repete a mesma coisa. Agora, João 6, 57, traz a seguinte informação. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então aqui está ali quando ele celebra a ceia, a Santa Ceia que nós chamamos hoje. Ele pega aquele pão e reparte com os discípulos, falando que aquele pão era semelhante ao seu corpo. E aquilo ali simbolizava a carne do próprio Senhor, que era para alimentar não apenas o corpo, mas alimentar também a nossa alma. E todas as vezes que nós estamos nos alimentando de Jesus, que estamos comendo a sua carne e bebendo do teu sangue, nós temos parte com ele. Então, e tem algo que nos chama a atenção neste versículo de João 6,57, que aquele que alimenta da carne e o sangue de Jesus também vive por ele, vive pela obra dele, contribui para que o reino dos céus seja divulgado e o número dos salvos seja completado para que ele venha nos buscar. Vem buscar esta igreja, a qual ele se doou por nossas vidas, em alimento das nossas almas. Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como o Senhor também a igreja. Então isso aqui fala nós podemos explorar vários campos neste versículo que Paulo deixa de Efésios 5:29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Ele aí traz até um pouco do entendimento para conhecermos quem é egoísta e aquele que verdadeiramente tem o amor de Cristo para distribuir àqueles que nos cercam. E aqui fala exatamente do alimento da carne, mas também nos deixa uma deixa para prestarmos atenção no alimento que o Senhor tem nos trazido, além do alimento físico, o alimento espiritual. Que no versículo anterior ele deixa que sobre comer a sua carne, e isto aqui em Efésios 5:29, ele nos chama muita atenção para estes detalhes. É até um dever das nossas vidas estar atentando para isso. Assim que o nosso próprio corpo dá uma ilustração para entendermos o que a nossa alma necessita. E assim como o corpo precisa de nutrientes,
a alma também precisa. Mas agora, quais são os nutrientes para a alma? Aqui nós falamos que o alimento do corpo é vitaminas de vários tipos, que o nosso corpo, o nosso sangue precisa para formar anticorpos, como cálcio para os ossos, ferro para o sangue, colágeno para a pele, hidratação para todo o corpo. A alma também precisa libertação. Qual é o remédio para a alma se libertar, principalmente do pecado? A verdade. A verdade liberta. Liberta o homem de tudo aquilo que é opressor, aquilo que atrapalha uma comunhão. É a palavra da verdade. Nós precisamos de poder para lutar em prol da nossa causa carnal aqui na terra, enquanto estivermos aqui, mas também precisamos de lutar para alcançar a estatura de varão perfeito, que fala exatamente disso, é um poder. E esse poder só quem pode dar é o Espírito Santo. E como alimentar nossa alma com esse poder? É procurar santificar nossa vida, vigiando em tudo que vamos falar, no que vamos fazer, na postura que devemos tomar. Então, nós buscar este revestimento com o Espírito Santo. Esse é um dos principais alimentos para a nossa salvação. Então, é o poder que é tipificado até naquele ouro que foi purificado no fogo. E este poder, só quem nos consegue nos abastecer é o Espírito Santo. Para a caminhada. Nós precisamos de sapato nos pés. O sapato é calçar com o evangelho da verdade, com o evangelho da justiça. É o sapato nos pés e nossos corpos cingidos de santidade. Para não serem enganados. Então, qual é a alimentação para a nossa alma não ser enganada? Conhecer da palavra, e é da palavra de Deus. Para a nossa alma, nosso ser está testemunhando que Jesus vive em nossas vidas. Como vamos alcançar esta comunhão com Deus, esta comunhão com o Espírito Santo, esta comunhão com o nosso Salvador? Nós temos alguns caminhos para trilhar, principalmente iniciando por orações. Com orações, vigilância, para alcançar, inclusive, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é como alcançar esta fé? Ser dependente de Deus. Nós temos que ser totalmente, porque nós não somos capazes de nada. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E para a salvação tem o arrependimento, confissão de nossos pecados. Então, qual é o alimento para a salvação das nossas almas? Arrepender dos nossos pecados, confessar isto a Ele, não a homens, porque o homem não pode fazer nada ao nosso favor. Nós confessamos ao Senhor, ao nosso Deus, ao nosso Criador. Então, só para, assim como nosso ser carnal precisa de vitaminas para fortalecer o nosso sangue, nos capacitar com imunidades, nós precisamos de libertar com a verdade de Deus. Cálcio para os ossos.
Nós precisamos de ser fortalecido no poder do Espírito Santo. Ferro para o sangue é aquele sangue que não vai se contaminar fácil. Caminhar seguro, para uma caminhada segura. Sapato nos pés, o sapato do Evangelho, o sapato da verdade, o sapato da palavra de Deus. Para não sermos enganados, é buscar do Espírito Santo o discernimento de espírito e conhecer bem a palavra, ver quando estão acrescentando alguma coisa na palavra que não é verdadeiro. Nós só vamos saber se nós conhecermos a palavra da verdade. E o testemunho, nós precisamos de santificar nossas vidas, inclusive para ganhar a estatura de varão perfeito. Comunhão com Deus. Nós iniciamos com oração, vigilância. Com isso nós vamos alcançar a santificação. E para a salvação, nós terminamos com o arrependimento e confissão. Agora, para encerrarmos esta curta palestra, nós vamos estar louvando ao nome do Senhor com um louvor. Está chegando a hora que a igreja vai triunfar. Jesus está voltando para a igreja arrebatar. Precisamos estar pronto para com ele encontrar. Vamos ver o azeite nas lâmpadas, para as lâmpadas não apagar. Vamos ter também reserva para o azeite não faltar. Com as nossas vestes limpas, prontos para viajar. Isto tudo tem que estar pronto antes da porta fechar. Porque se a porta estiver fechada, não vamos poder entrar. Por isso temos que estar vigiando, para não ficar. Não vai ter outra oportunidade. O Espírito Santo vai se retirar. É só ele quem convence ao homem não pecar. Com a falta do Espírito Santo, ninguém mais vai se salvar.